Fala galera, aqui quem fala é o professor Bruno Sampaio e vamos lá para mais uma aula de física. Nosso tema é calorimetria, mas vamos dividir a calorimetria em 3 partes. Essa é a nossa parte 1. Objetivos dessa primeira parte: compreender o que é calor, saber o que pode ocorrer com o corpo ao trocar calor e aprender a calcular a quantidade de calor sensível ou latente que um corpo troca. Vamos começar aí com o conceito de calor. A quantidade de calor, só para a gente se familiarizar, a gente costuma representar pela letra Q maiúscula. Mas o calor ele é uma energia que pode ser trocada entre dois ou mais corpos que estão inicialmente em temperaturas diferentes. O calor não é uma energia que um corpo possui, mas sim que ele é capaz de trocar. Então o calor é a energia térmica trocada entre dois corpos ou mais que possuem temperaturas diferentes. Então imagina que a gente tem essa situação, um corpo com uma temperatura inicial de 80 graus Celsius e um outro corpo a 20 graus Celsius. Se eu coloco esses dois corpos em contato ou próximos um do outro, o que vai acontecer é que eles tendem a trocar calor. Mas o que vai acontecer de fato? O corpo mais quente ele tende a passar calor para o corpo mais frio de maneira espontânea. Então se eu aproximo esses dois, o corpo que está a 80 graus Celsius tende a passar calor para o corpo que está inicialmente a 20. Então o que vai acabar acontecendo? O corpo que perde calor, ele tem uma tendência a diminuir a sua temperatura. Aquele corpo que recebe calor tem uma tendência a elevar a sua temperatura. Então essa troca de calor ela não ocorre para sempre. Então imagina que um está mais quente, o outro está mais frio. O que está mais quente perde calor, o que faz com que sua temperatura tenha tendência de baixar. O corpo mais frio ele recebe calor, o que faz com que sua temperatura tenha tendência de subir. E nessa troca, em algum momento, essas temperaturas se encontram. A gente chama isso de equilíbrio térmico. Ou seja, todos os corpos envolvidos na troca atingiram a mesma temperatura. Nesse momento, a troca de calor acaba. Calor específico. Isso daí já é uma característica de cada substância ao trocar calor. Por definição, a gente tem que é uma característica da substância que trata da quantidade de calor que ela deve receber para que uma unidade de sua massa varie 1 grau na sua temperatura. A grosso modo, fazendo um resumo um pouco diferente, isso vai representar se aquela substância tem uma tendência de esquentar ou esfriar com mais facilidade ou com mais dificuldade. Corpos, substâncias com calor específico mais alto têm a tendência de esquentar com mais dificuldade ou esfriar com mais dificuldade. Eles precisam trocar mais calor para que sua temperatura varie uma determinada quantidade. Substâncias com calores específicos mais baixos, elas têm a tendência de mudar a sua temperatura com mais facilidade. Então esquenta com mais facilidade ou esfria com mais facilidade. Exemplo, os metais em geral eles têm calores específicos bem baixos. Então quando a gente coloca eles em contato com uma fonte térmica, eles mudam sua temperatura rapidamente. A água já é o oposto, ela tem um calor específico considerado bem alto. Então, para você mudar a temperatura da água, você tem que trocar mais calor com ela. Se for aquecendo, fornecer mais calor; se for resfriando, retirar mais calor dela. Exemplo aí de valores importantes que costumam aparecer. Você não tem que decorar o valor do calor específico de todas as substâncias, mas com relação à água, por mais que alguns concursos te forneçam, é bom você reconhecer. A água no estado líquido, quando a gente fala água simplesmente, é porque ela está no estado líquido, tem um calor específico que é igual a 1 caloria por grama grau Celsius. Em outras palavras, você precisa fornecer 1 caloria para que 1 grama de água varie 1 grau Celsius na sua temperatura. Quando ela está no estado sólido, que é o que a gente chama de gelo, o valor é diferente. Então repara que o calor específico da substância depende do estado físico que essa substância se encontra naquele momento. Então se ela está no estado líquido tem um valor, se ela está no estado sólido pode ter um valor diferente. Que no caso do gelo
é 0,5 calorias por grama grau Celsius. O que isso significa? Que você tem que fornecer 0,5 calorias para que 1 grama de gelo tenha uma variação de 1 grau na sua temperatura. Capacidade térmica. O calor específico a gente representa pela letra C também, mas para diferenciar, o calor específico é o C minúsculo, a capacidade térmica é o C maiúsculo. E a ideia é bem parecida, né? Por definição, é uma característica de um corpo que trata da quantidade de calor que ele deve receber para que varie 1 grau na sua temperatura. Aqui, como a gente está falando de um corpo especificamente, a massa dele já está envolvida no conceito, então ela não entra na definição. Só entra a quantidade de calor para que ela varie 1 grau. Como o calor específico ele é relativo à substância, não importa a quantidade, aí entra a questão da quantidade de massa ali dentro da sua definição, né? E por definição, o que a gente tem aqui é que essa capacidade térmica é a razão entre a quantidade de calor necessária para esse corpo variar uma determinada temperatura. Então, Czão, capacidade térmica, é igual a Q, que representa a quantidade de calor, dividido por Δθ, que é a variação de temperatura que ele sofreu. É o quanto a temperatura aumentou ou diminuiu, dependendo do caso. Mas por se tratar de uma grandeza que está associada ao corpo, e esse corpo ele tem uma determinada quantidade de massa e é confeccionado de uma determinada substância, tem um outro meio também de você calcular essa capacidade térmica usando essas características desse corpo. Então a capacidade térmica depende do calor específico que essa substância possui, mas depende de quanto eu tenho dela, depende da massa. Então, exemplo, se eu for na praia com um copo, pego um pouco de água do mar e separo, levo para a parte da areia. Eu tenho a mesma água no mar e a mesma água no copo. Se eu estou falando da mesma água, mesma substância, os dois têm o mesmo calor específico. Então o calor específico que está lá no mar e o calor específico do material que está ali no copo é o mesmo, pois se trata de uma característica da substância. Mas quando eu falar da capacidade térmica, depende da substância, que no caso é a mesma, mas depende também da quantidade que você tem dela. Então se eu estiver falando da quantidade de água que está no mar e da quantidade de água que está no copo, tem valores diferentes. Então a capacidade térmica do mar, da água do mar, é bem maior do que a capacidade térmica da quantidade de água que está ali no copo naquele momento, mesmo os dois sendo feitos da mesma substância. Quantidade de calor sensível. Essa quantidade de calor está associada a uma troca de calor entre dois corpos que faz com que a temperatura deles mude. Então, sempre que um corpo troca calor e sua temperatura muda, a gente fala que ele trocou um calor sensível. E esse calor sensível ele pode ser calculado, ele pode ser medido usando essas informações acima, porque esse calor é o que está gerando a variação de temperatura. Mas o jeito mais comum da gente relacionar essa grandeza é juntando essas informações para trabalhar com o conceito também de calor específico. Repara o seguinte, se o Czão é igual a Q sobre Δθ, e ele também é igual a mc, eu posso te afirmar que Q sobre Δθ tem que ser igual a mc. Resumindo, quantidade de calor dividido por variação de temperatura é igual a massa vezes o calor específico. Só que para você calcular esse calor, o Q, ele tem que ficar isolado. E ele está sendo dividido pelo Δθ, que é a variação de temperatura. Para ele ficar isolado, eu vou tirar esse termo, que está dividindo ele, e vou passar para o outro lado, multiplicando. Quando eu fizer isso, eu vou chegar nessa equação aqui. Q igual a M vezes C vezes Δθ. Essa equação é que a gente chama de equação da quantidade de calor sensível, que está associada à mudança de temperatura dos corpos. Mudança de estado físico. Isso é uma outra coisa que pode ocorrer com o corpo ao trocar calor. Então ele pode mudar a sua temperatura e pode mudar o seu estado físico. Vamos lá, estados físicos básicos. Sólido, líquido, gasoso. O sólido é aquele que as moléculas têm uma relação mais forte, né? O líquido, elas têm um pouco mais de liberdade e o gasoso tem uma liberdade muito maior.
A ideia é a seguinte: quando você tem uma mudança de um estado físico para outro, a gente pode nomear esse procedimento. A mudança do estado sólido para o líquido, a gente chama de fusão. Quando acontece o inverso, né, a mudança do líquido para o sólido, a gente chama de solidificação. Quando tu tem a passagem do estado líquido para o estado gasoso, a gente chama de vaporização, e o contrário, né, do estado gasoso para o estado líquido, a gente chama de condensação. Quando você tem a passagem direta do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, a gente chama de sublimação. Algumas pessoas chamam a ida de sublimação e a volta de ressublimação. Calor latente, que a gente representa pela letra L maiúscula. Esse calor latente, ele está associado já ao comportamento da mudança de estado físico, porque cada substância, para mudar o estado físico, precisa trocar calor. Algumas precisam trocar mais calor e algumas precisam trocar menos calor para ocorrer aquela mudança. E a característica que vai te dizer isso, se a mudança de estado físico vai ocorrer com mais facilidade ou se vai ocorrer com mais dificuldade, ou seja, se precisa trocar mais ou menos calor, é o que a gente chama de calor latente. Então, por definição, é uma característica da substância que trata da quantidade de calor que ela deve receber para que uma unidade de sua massa mude o estado físico. Então, isso é uma característica da substância, não importa a quantidade que eu tenho dela. Mas para saber se vai trocar mais calor ou não, eu preciso unir essa informação à massa desse corpo em questão, né? Por exemplo, tem dois tipos de calor latente que são importantes da gente reconhecer, que são referentes ao comportamento da água. O calor latente de fusão do gelo, né, que é a passagem do estado sólido para o líquido, e o calor latente de vaporização da água, que é a passagem do estado líquido para o gasoso. O valor do calor latente de fusão do gelo é igual a 80 calorias por grama e sua pressão normal, né? O que isso significa? Que você precisa fornecer 80 calorias para fazer derreter 1 grama de gelo. Então, a cada grama você fornece 80. Se tiverem 2 gramas de gelo, 80 vezes 2. Se tiverem 3 gramas de gelo, 80 vezes 3 e assim vai, né? E já para você fazer a água evaporar, passar do estado líquido para o estado gasoso, você precisa fornecer 540 calorias para cada grama que ela possui. Se você possui 2 gramas, isso vezes 2, 3 gramas, isso vezes 3 e assim vai. Agora, se o procedimento for o inverso, né? Em vez de ser a passagem do sólido para o líquido, ser do líquido para o sólido, ou do estado líquido para o gasoso, ser do gasoso para o líquido, né? Que é o que a gente chama de solidificação e condensação. Os valores, quando a gente tem o processo inverso, são iguais, porém com sinais opostos. Então, a passagem do sólido para o líquido, 80 calorias por grama. Passagem do líquido para o sólido, menos 80 calorias por grama. Porque para ele derreter, ele precisa receber calor. É uma quantidade de calor positiva. Para ele solidificar, ele tem que perder calor. É uma quantidade de calor negativa. Mesma coisa com a condensação e com a vaporização. Vaporização recebe calor, quantidade positiva. Condensação tem que perder calor, quantidade negativa. Mas a quantidade de calor latente, de fato, é o total de calor que esse corpo vai receber para que ocorra essa mudança de estado físico. E como a gente viu, por exemplo, lá no gelo, 80 calorias por grama, são 80 calorias para cada grama. Se tem 2 gramas, isso vezes 2. Se tem 10 gramas, isso vezes 10. Então, para você descobrir a quantidade de calor total que ela deve trocar, você precisa saber qual é o calor latente dessa mudança de estado físico e precisa saber qual é a massa que você tem daquela substância. E, basicamente, multiplicar os dois, que é igual a ml. Quantidade de calor latente é igual a massa vezes o calor latente daquela substância para aquela determinada mudança. Unidades de medida. A gente tem essas grandezas sendo estudadas no momento. Quantidade de calor, massa, variação de temperatura, calor específico, capacidade térmica e o calor latente L.
As grandezas que nós usamos como base, as suas medidas, são a quantidade de calor, a massa e a temperatura. Essas grandezas aqui abaixo, elas carregam um pouquinho de cada uma das medidas das grandezas acima. Então vamos começar com a quantidade de calor. São duas medidas mais comuns. Tem aquela mais usual, que a gente usa bastante dentro desse conceito, e tem a medida do Sistema Internacional, que é aquele padrão científico. Para o calor, uma medida muito utilizada são as calorias, mas no Sistema Internacional, medida de energia é em joule. Para a massa, uma medida muito utilizada dentro desse conceito é a grama, no Sistema Internacional, quilograma. Só que para esse conceito a gente usa a grama porque geralmente a gente trabalha com substâncias, mas com porções pequenas dela, onde o quilograma é uma medida que envolve uma quantidade relativamente mais alta. Temperatura, medida que a gente usa com mais frequência, é o grau Celsius. Porém, a medida do Sistema Internacional de Temperatura é Kelvin. Nesse contexto não faz muita diferença, pois como a gente está falando de variação de temperatura, a variação de temperatura em Celsius sempre é igual à variação de temperatura em Kelvin. Então, é mais por conveniência usar o grau Celsius. O calor específico ele está envolvido com essas grandezas através dessa equação que a gente mostrou da onde vinha. Ela está relacionada ao calor, está relacionada à massa e está relacionada à temperatura. Logo, a medida do calor específico carrega um pouquinho de cada uma dessas medidas. Um pouquinho de calor, um pouquinho de massa, um pouquinho de temperatura. Então ficaria assim, calorias por grama, grau Celsius, com as medidas usuais, ou joules por quilograma Kelvin, com as medidas do Sistema Internacional. Quando a gente fala da capacidade térmica, ela já está relacionada com essas grandezas que a gente usa como base, através dessa equação que a gente também viu, Q dividido por ΔT, onde o Q está medido aqui em calor, na forma usual, de caloria, perdão, e a variação de temperatura em grau Celsius. Então a capacidade térmica nesse caso ficaria em caloria por grau Celsius. Se eu usar as medidas do Sistema Internacional, joules por Kelvin. Já o calor latente L, ele está relacionado com essas grandezas através dessa equação, Q igual a ml, ou seja, ele está ligado à quantidade de calor e à massa. Então a sua medida carrega um pouquinho de cada uma dessas grandezas. No caso das usuais, caloria por grama, e no caso do Sistema Internacional, joules por quilograma.